Olá, hoje vamos ver uma aula sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, MDC e MMC, e vamos ver a diferença dos dois. O máximo divisor comum, MDC, fazemos a fatoração de dois ou mais números juntos, dividindo por números primos, ou seja, aquele que a gente viu fazer a fatoração e decomposição, nós vamos fazer aqui também para tirar o MDC, mas a diferença é que vamos fazer os dois números juntos. Pode ter dois, pode ser três números, pode ser quatro, certo? E agora, nesse exemplo, nós vamos ver entre dois números. Qual é o MDC entre 40 e 20? Outra observação. No MDC, nós só vamos dividir quando for pelos dois números, ou seja, se der para dividir um e não der para dividir o outro, não conta. Nós devemos pegar um número para dividir os dois ao mesmo tempo. Então aqui, como 40 é par e 20 também, vamos dividir por 2. Para isso também é importante assistir um vídeo sobre os critérios de divisibilidade, porque aí você vai olhar para o número e saber por quais números ele pode dividir. 40 dividido por 2, eu tenho 20. 20 dividido por 2 dá 10. Pronto, terminei esse espaço. Agora, o 20 e o 10 dá para dividir por quanto? Como os dois são pares, vou dividir por 2 novamente. Aí eu já esqueço esses números de cima e vou ver só o 20 e o 10. 20 dividido por 2 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Sempre eu coloco o resultado embaixo do número. Agora, o 10 dá por 2, mas o 5 não dá. Portanto, ó, esse não dá por 2. Aí eu vou olhar se dá por 3. Também não dá. Dá. Qual o próximo número primo? O 5. O 5 dá para dividir o 10 e o 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Se esse aqui já deu 1, quer dizer que eu não posso continuar. Por quê? Porque eu só vou dividir conseguir dividir esse. Então, no MDC, como eu falei aqui, ó, MDC, você vai ver a letra D, você vai lembrar de 2. 2 quer dizer que você vai ter que dividir os dois ao mesmo tempo. Termina quando não dá mais para dividir os dois, certo? Logo, o MDC entre 40 e 20 é. Aí, como é o resultado? 2 vezes 2 vezes 5. Mesma coisa que eu coloquei aqui. Esse 2, eu posso dizer que é 2 elevado a 2, porque é 2 vezes 2, duas vezes, certo? Posso dizer isso ou isso, vezes 5. Quanto é esse resultado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o resultado do MDC de 40 e 20 é 20. Aí agora, vamos ver o mínimo múltiplo comum. É bem parecido, certo? Faz a mesma fatoração e continua o mesmo que divida apenas um dos números, certo? Mesmo que divida apenas um deles, o MMC. Como aqui não tem a letra D, você vai lembrar que não precisa dividir os dois ao mesmo tempo, certo? Usei também como exemplo o 40 e o 20 para a gente ver a diferença do MDC para o MMC. 40 dá para dividir por 2 e o 20 também. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10, né? Já fiz. Então, ficou a mesma coisa que ficou aqui, certo? Até agora. Aí, o que acontece? No MMC, eu não vou parar aqui. Eu vou continuar. Por que eu vou continuar? Se divida pelo menos um deles, certo? Eu só termino quando aqui der 1 e aqui der 1, certo? Então, aqui eu vou dividir por 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, certo? No MMC, eu só termino quando der 1 e 1. Eu divido, continuo dividindo, mesmo que divida apenas um deles, certo? Então, qual o resultado do MMC entre 40 e 20? Vou pegar
2 vezes 2 vezes 5 vezes 2. Aqui o 2 apareceu 3 vezes. 2 elevado a 3 vezes 5. Ou simplesmente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o resultado do MMC é 40, certo? Então, entre os dois números, o MDC deu 20 e o MMC deu 40. Então, como eu falo em múltiplo, quer dizer que o número geralmente vai ser maior do que o MDC, certo? E eu vou botar aqui outro exemplo só para a gente finalizar. Vamos tirar o MDC entre 15 e 12, certo? 15 e 12, dá para dividir por 2? O 12 dá, que ele é par, certo? Mas o 15 não dá. Então, eu tenho que achar o número que divida os dois ao mesmo tempo, que é o 3. 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Termina aqui? Sim. Por quê? Porque o 5 só divide por 5 e o 4 dá para dividir por 2, certo? Então, o resultado do MDC aqui seria 3, porque só tem o número 3. E o MMC, como seria? Dividido por 3, 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4, certo? Aí eu vou continuar, mesmo que divida apenas um deles, certo? Então, se tiver um dos dois pares, eu já posso dividir por 2, certo? Então, aqui, 5 dividido por 2 não dá, eu repito. 4 dividido por 2, 2. Divido por 2 ainda. 5 dividido por 2 não dá, repito. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui vou dividir o 5, que o 5 é um número primo, só divide por 5. Então, vou dividir por 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. E aqui eu desço 1 que já tinha. Qual o resultado do MMC? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Quando eu multiplicar tudo isso, vai dar 60. Então, o MDC deu 3 e o MMC deu 60. Então, é isso.